Graças a Deus, louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical. Vamos estudar hoje a lição 5 da Revista dos Jovens, a falta que faz um líder. O tema do trimestre é liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para ser. É a revista comentada pelo pastor Elias Turral, que é pastor lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. E hoje, para nos ajudar ou para nos ensinar, está conosco o nosso irmão Davi Cruz, auxiliar aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nossa Senhora da Glória, e é também o professor da classe dos jovens. Então, ele é a pessoa certa para poder dar essa lição. Amém? A paz do Senhor, Davi. Pai do Senhor, bênção. Pai do Senhor a todos os ouvintes, telespectadores. Com muita humildade que venho aqui trazer um pouco do que aprendi sobre essa lição número 5, uma lição muito boa. Como o comentarista, como já foi dito, o pastor Elias Torralvo, ele dá ele tece vários comentários que são proveitosos nessa lição, em todas as outras também, mas nessa a gente pôde enxergar lições valiosas aqui nessa lição que tem por título A Falta que Faz um Líder. Então nós vamos aprender muito, E nós sabemos que um líder na direção de Deus, um líder chamado por Deus, como na aula passada nós estudamos, estávamos estudando sobre Josué, a liderança de Josué. Então, a pessoa certa, na hora certa, para a tarefa certa, isso é bênção, Mas quando não tem, quando o povo não tem liderança, isso traz um problema enorme, E a Bíblia nos ensina que sem saber a direção, o povo se corrompe, Então, nós vamos estudar isso. Eu agradeço a oportunidade de antemão também, de poder estar aqui aprendendo também, passando um pouco e aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Graças a Deus. A gente vem estudando, essas duas últimas lições a respeito de dois líderes fortes, Moisés e Josué. E agora a gente vai ver quanto faz falta, essa figura de um líder, E não é qualquer líder, É como diz aqui na lição, a falta de uma liderança permanente e estabelecida por Deus. Ou seja, esse líder, talvez até as tribos, aqui no período de Juízes, tinha talvez algum líder local, um príncipe ali das tribos, mas não tinha essa figura, centralizadora, que pudesse unir as tribos, que pudesse também dirigir no ponto de vista espiritual. Porque a gente vai ver aqui que essa falta gerou muitos problemas, morais, espirituais, sociais ali das tribos, pela falta de líder, Parece que, salvo engano, tem um versículo aqui no livro de Juízes que veio uma nova geração que não conhecia Deus. Já pensou? Uma nova geração que não conhecia Deus. Ou seja, a gente vê que está faltando algo, para que essa geração fosse formada. A preocupação que nós temos hoje é de formar uma geração futura que vai dar continuidade à obra do Senhor. Não é isso mesmo, irmão Davi? É isso mesmo. Então a gente vai, nessa lição, estudar, que o povo de Israel ali sendo líder, foi uma das falhas, um dos equívocos da liderança de Josué. Então nós vamos perceber que o povo ficou sem liderança e entrou nesse cenário complicado aí, social, espiritual e politicamente também. E a gente vai aprender que a falta de um líder traz problemas enormes. A gente tem que orar a Deus para que Deus nos dê líderes segundo o seu coração. Exato. Aqui na interação da lição ainda diz o seguinte: ao morrerem os líderes, e ao morrerem também os anciões, que seguiam ali Josué, que estavam sempre ali com Josué, debaixo da sua liderança, o povo então ele começa
né, a se esquecer, né? Ele cai ali no esquecimento de Deus, né, perde essa identidade. E, inclusive, eles tinham uma determinação que era para expulsar os cananeus, para eles poderem conquistar a terra e também evitar com que eles se contaminassem, se misturassem e adorassem os ídolos daquelas nações. Quando a gente lê o começo ali do livro de Juízes, a gente vê que o povo começa a fazer concessões, né? Começa a, em vez de tirar determinado povo de tal lugar, eles permitiram que aqueles povos permaneciam, tributavam aqueles povos, mas não era essa a ordem de Deus. Deus disse que era para eles serem o juízo de Deus naquela região e realmente não deixar nenhum cananeu ali, nenhum daqueles povos com seus costumes pagãos e com tudo aquilo que, né, chegou à medida, né, da justiça de Deus, a ponto de Deus, né, tirar aquelas nações dali e agora, né, ser herança de Israel. Só que eles não fizeram isso, né, eles enfraqueceram no propósito, na identidade e nas ordenanças de Deus, esqueceram completamente as ordens de Deus. E todo o livro de Juízes a gente vai ver que realmente a falta do líder gerou, né, uma baderna generalizada, né? Eles não só deixaram de cumprir todas as ordenanças, como também se misturaram, adoraram os deuses pagãos, né, e acabaram sofrendo, né, debaixo de julgos, né? Eles acabaram eles mesmos procurando, né, serem submetidos, né, a determinadas nações que dominaram e, em vez deles conquistar, estavam sendo conquistados. Em vez deles ter paz, ter agora um silêncio, eles estavam, então, em constante peleja, né? Interessante aqui na lição, que vai dizer que havia ali um ciclo, né? Que eles constantemente experimentavam, né? E na lição vai dizer o seguinte, que começava pelo pecado, né? A idolatria, o povo abandonava Deus, né? Eles apostatavam, né, da fé e iam adorar outros deuses. Depois do pecado, então, vinha a servidão, né? Então eles eram submetidos aos inimigos. Depois da servidão, então, a outra etapa do ciclo seria a súplica. Eles iam clamar a Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão. A próxima etapa, então, vem a salvação. Deus, então, levantava um líder para salvá-los. E, na sequência, vinha um silêncio, um período de paz, né? Viviam ali, durante toda a vida daquele juiz, né, um momento de refrigério, de paz. O autor aqui cita como uma etapa de silêncio, um período de descanso. Só que isso se repetia. O juiz morria, eles voltavam a começar a girar de novo essa roda e voltava lá para a primeira etapa do pecado, né, e da idolatria. E acabava, então, incorrendo em todas as outras etapas desse ciclo. E isso, né, se houveram 14 juízes, aconteceu isso no mínimo 14 vezes ali em Israel. E durante 410 anos. Cerca de 410 anos. Então, os objetivos da nossa lição é mostrar como se deu o período de juízes, conscientizar a respeito da falta de um líder e apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados. Então, o autor também vai nos apresentar uma solução. A leitura bíblica, assim, de Juízes 2, de 7 a 14. O irmão Davi pode fazer a leitura desses versículos? Os versículos, Juízes 2, do 7 ao 14, iniciando no versículo 7, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnates-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor,
e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Amém. Aqui nesse texto, nós encontramos aqui no versículo 10, algo interessante, que ele diz assim, que toda aquela geração dos seus pais ele diz assim, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Ou seja, era uma geração que não tinha um conhecimento, né, de Deus e nem tampouco das obras que Deus fizera a Israel, certo? Então, aí uma falha, certo? Da geração de Josué, da geração dos anciãos que prolongaram depois da morte de Josué, que não ensinaram, né, não ensinaram sobre Deus e não ensinaram das obras de Deus. Ou seja, eles não falaram nem a história, né? Não repassaram nem a história de Deus para a nova geração que estava surgindo. Então, isso é interessante. Claro que nós não vamos deixar como culpa, digamos assim, somente a geração de Josué, dos anciãos. Por quê? Porque a geração que estava surgindo, ela poderia procurar saber, né? Mas a maior parte da culpa foi, sim, da geração de Josué e aqueles anciãos que não repassaram, né, a Deus, né, como o provedor de sempre para a nova geração que estava surgindo. Uma outra coisa que eu acho interessante aqui, que está ainda no texto principal, volta um pouquinho, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E eu sublinhei aqui o nome parecia, porque a Bíblia diz assim, que não era aos seus olhos, né, que cada um fazia o que era reto aos seus olhos, fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, aí, né, é algo como se eu dissesse assim, eu vou fazer isso porque parece que é bom para mim, eu acho que é bom para mim, né? Então, eles não tinham, né, nenhum pedaço de, digamos assim, de direção, nenhuma ponta de direção, nenhuma base, porque eles não conheciam, era uma geração que não conhecia verdadeiramente a Deus. É verdade. E vemos também que, né, como a gente falou, você não tem base, não tem o conhecimento de Deus, aí faz as coisas por achismo, né? Faz as coisas de acordo com o que acha que é melhor. E a gente viu então que a culpa não só foi de Josué, né? Que Josué realmente tinha essa obrigação de ter formado um líder, um sucessor, mas de toda a sua geração, né? Daqueles anciãos também. E eles tinham essa obrigação, né? Na lei de Moisés dizia que era para, né, pregar a palavra, para ensinar a palavra sentado, andando, né? Então, em todo o tempo eles tinham a obrigação de ensinar os meninos, ensinar as crianças, educá-las, né, e apresentar o Deus de Israel para elas. E essa geração não conhecia Deus. A gente vai ver que, então, a falta da liderança, que é o tema da nossa lição, se dá, né, exatamente nesses momentos em que, quando o líder morria, né, mesmo esses líderes que a gente vai estudar aqui durante a lição, aquele período que ficava sem um líder, eles se corrompiam de novo. Então, eles voltavam a adorar os deuses estranhos, voltavam a praticar tudo aquilo que era contrário à lei de Moisés. Então, realmente, eles não tinham nenhum fundamento, não tinham princípios, né, estavam sem identidade. Deixaram de ser, né, a nação sacerdotal que Deus escolheu em Abraão, né, e que Deus ia fazer bendita todas as famílias da terra. Então, eles deixaram de ocupar
a posição deles, porque falta de conhecimento. A Bíblia diz: errais por não examinar as Escrituras. Então, eles não tinham esse conhecimento, essa base, e eles agiam da forma que eles achavam estar certo, né? Parecia aos olhos dele estar correto os seus caminhos. Mas a Bíblia diz que tem caminho que parece bom, porém são caminhos de morte, né? Então a gente tem que examinar a Escritura para não errar a direção e o caminho. A introdução, irmão Davi, o que podemos extrair daí? Então, o livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Na lição vamos estudar as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus, né? Nós temos que orar a Deus para que nos dê essa liderança efetiva, né? Direcionada por Deus, né? Que glorifique o nome do Senhor, né? E que trabalhe para o crescimento espiritual, social, emocional, psicológico, né? Enfim, de todas as áreas, né? Porque só Deus pode dar esse líder, né? Um líder com esse pensamento de cuidar bem, né? Dos liderados do rebanho, né? Que Deus ordenou. A gente vai ver que durante a história que é relatada no livro de Juízes, há muitas mazelas, né? Há uma condição lá, parece no capítulo 19, que aquela mulher é estrupada, né? Morta, e o marido pega e despedaça ela em 12 pedaços, manda para as tribos. Depois eles vão guerrear contra seus próprios irmãos, né? Contra a tribo de Benjamim, quase extermina Benjamim. Então a gente vê que isso aí era falta de Deus, né? Era falta de direção, falta de conhecer a Deus. Eles estavam completamente perdidos. No capítulo 17 também, por exemplo, tem lá a história de Mica, né? Que ele rouba a sua mãe, né? Depois ele confessa a sua mãe que ele tinha roubado aquelas moedas, e a sua mãe então pega aquelas moedas e faz lá um ídolo, derrete lá algumas moedas e faz um ídolo e dá a ele, né? E ele então, primeiro ele estabelece seu filho como sacerdote, depois passa por ali um levita, né? Um levita que estava perdido ali, procurando um lugar para que ele se achasse bem ali, ele ia poder morar. Então Mica pega esse levita e institui ele como sacerdote de sua casa. E depois vai gerar outros conflitos mais à frente, outras guerras, né? Mas o que chama atenção é exatamente isso. Eles esqueceram que o sacerdote tinha que ser da tribo de Arão, né? Esqueceram que não era para ter deuses, né? Então aquela mãe disse para o filho para ele formar aquela casa de Deus, né? Ele cria ali, então ele funde ali terafins, né? Que eram deuses domésticos. Então ele cria ali aquela casa de Deus e vai estabelecer um sacerdote que, né, embora era levita, não era da linhagem de Arão. Eles faziam tudo errado, né? Ou seja, o culto era errado, adorava o Deus errado e realmente faltava conhecimento de Deus, faltava uma liderança central que conhecesse Deus e que conduzisse o povo a esse caminho. Mas pelo contrário, né, como diz aqui o texto principal, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eles não faziam de acordo com a palavra, de acordo com a lei. Eles faziam de acordo com o coração deles, do jeito que eles quisessem. Eles adoravam, eles faziam, eles agiam, praticavam justiça, completamente longe, né, da lei que Moisés tinha deixado para o povo. O primeiro tópico vai falar então sobre o livro de Juízes, né, vai dizer que é um livro histórico, né, como na classificação, né, bíblica, então ele faz parte dos livros históricos, e vai dizer que a autoria é desconhecida, embora no livro de apoio diz que no Talmud acredita-se que a autoria é de Samuel. Então isso não é provado, mas existe esse pensamento, né, que quem escreveu o livro de Juízes foi Samuel, né, que foi o último juiz. Também vai falar aqui que
compreende um período, né, desde a morte de Josué até a ascensão de Saul. A gente vai ver mais na frente que os juízes, né, conta-se também entre eles Eli e Samuel. Então, por isso que o período aqui está sendo compreendido até Saul, né, ter assunto ali ao trono. Então, o que quer dizer isso? Que o período que está computado aqui vai até os livros de 1 Samuel, né, que conta então essa história de quando o povo pede ali um rei para ser igual às demais nações. É uma abordagem de natureza religiosa, né, porque vai demonstrar o declínio, né, moral, espiritual que a nação passava de forma cíclica, né, percorria todas aquelas etapas, e depois que Deus dava o silêncio, o descanso, depois que o juiz morria, eles voltavam a praticar as mesmas coisas. E também fala que é uma análise, né, da realidade vivida por Israel na época. Esse exame nos mostra a infidelidade do povo, o juízo de Deus, o sofrimento, o clamor e a resposta do Todo-Poderoso. Né? Então, esse ciclo que sempre ocorria, né, durante o livro de Juízes. Então, diante desse ponto, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança, e principalmente uma liderança, né, debaixo da direção de Deus. Não era só uma liderança que realmente tinha essa preocupação de conduzir o povo conforme, né, a palavra, conforme, né, a direção, obedecendo os preceitos de Deus, os princípios. Nessa parte aí do período dos juízes, né, que teve esse panorama, né, que a gente pode dizer assim, né, que o povo, ele durante o período dos juízes, ele se desviava, né, então ele era oprimido pelos inimigos e o povo clamava, então Deus enviava um juiz e aí o povo se levantava de novo, depois o juiz morria, eles se afastavam de Deus, ficava esse ciclo, né, e aí Deus permitia outra nação vizinha oprimir o povo. Então esse ciclo de altos e baixos aí, né, de um povo que não tinha essa liderança, como o senhor falou, e uma liderança estabelecida por Deus, né? Então, partindo desse princípio que nós falamos aqui, né, a gente vê nos nossos dias atuais, né, pessoas tentando combater liderança, um liderado tentando combater uma liderança, né? E sem saber que a liderança é feita por homens, né, passíveis de erro, né? E esquecendo que é importante ter liderança, né? E as pessoas costumam levar isso e não fazer o que é correto. O que é correto? Orar a Deus em prol das nossas lideranças, para que Deus trate de cada um, se possivelmente estiver com erro, né? Que conduza ele pelo caminho, que preserve essa liderança, porque é importante para nós essa liderança, né? Para preservar a nossa liderança, porque nós sabemos que o diabo, ele investe muito para a destruição de um líder. E quantas pessoas não são atingidas quando um líder cai? Não é verdade? Então, eu me lembro, né, daqui da nossa cidade, Nossa Senhora da Glória, de uma igreja que estava vivendo um tempo de avivamento extraordinário, certo? Eu não vou falar aqui a denominação, porque não vem ao caso, mas que o líder não vigiou e veio a cair e levou com ele muita gente a ter descrédito, né, com os líderes. Não é descrédito com a palavra, mas com os líderes que estão aí em outras denominações, que são pastores, certo? E levou muitos a não se levantarem mais na fé, digamos assim, né? Então, aquele povo que era conduzido de uma maneira surpreendente foi deixado de uma hora para outra sem pastor, né? Sem uma liderança,
né? E muitos hoje, inclusive, que eu conheço, passaram a não dar mais crédito às lideranças de outras igrejas que eles eram, né? Embora a mensagem da cruz foi pregada, né? Mas as bases, quando elas não são cultivadas, elas não firmam suas raízes, digamos assim, né? Então, precisamos orar a Deus para que Deus guarde a liderança, para que Deus preserve a liderança e não ficar apenas no orar, né? Auxiliar. A gente precisa desenvolver um vínculo de amizade com as nossas lideranças, né? Para que quando a gente identificar o líder ali trilhando um caminho errado, um caminho que pode levar à ruína, a gente possa fazer como Jetro falou lá para Moisés, né? Moisés, Jetro, ele chegou com amor, o sogro de Moisés, né? Chegou com amor, com respeito, né? Mas ele foi e falou, não é bom o que tu fazes, né? Moisés estava julgando a causa do povo, aconselhando, né, o povo sozinho, desde amanhã até a tarde, como diz a palavra, orientando o povo e absorvendo essa sobrecarga de trabalho sozinho, né? E a gente sabe que sozinho não dá. E todo bom líder precisa desses liderados, precisa dessa pessoa que tem esse conselho para dar, né? Todos os líderes, eles precisam de conselhos que gerem frutos, né? Que gerem soluções, que sejam aconselhamentos direcionados por Deus, né? Porque às vezes a gente chega até a comentar, né, sobre acertos e erros de determinado líder, e a gente fica vendo pessoas murmurando, mas que não chegou para o líder e disse assim, vamos sentar, vamos tomar um café, e com aquele jeito você dizer, olha, a gente, pode ser que esse não seja o caminho, pode ser que a gente tenha um caminho diferente, né? Mas muita gente não murmura e não senta com o líder para conversar. Natan fez o quê? Né? Natan confrontou a Davi. Né? Confrontou a Davi. Natan, ele foi lá, almoçou com Davi, teve toda aquela conversa, e depois depois de bater um papo com Davi, ele foi e confrontou. Né? E a palavra de Deus, em Provérbios 25:11, diz assim, com maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Né? Então, a palavra certa, na hora certa, da forma certa e pela pessoa certa, debaixo de oração. Então, tem que pedir a Deus a oportunidade de falar com o líder. Né? Mas quando Deus der a oportunidade, abrace, né? Auxilie, seja um cooperador, né? Como a gente fala. Aí diga, meu líder, eu te amo, Deus te colocou como líder na minha vida, né? E eu não quero ver a sua ruína, mas tem coisas que a gente precisa melhorar, vamos analisar, né? E a gente tem que entender que a vitória do nosso líder é a nossa vitória, né? A gente não pode viver torcendo para que o líder seja derrotado, porque o líder é que está na frente. Se o líder é derrotado, nós somos todos derrotados. Então, Davi ali, ele suportou a perseguição de Saul, né? Então, suportou, ele deu suporte também, né? Vem de suporte também, ele deu um suporte, né? Orando a Deus, transformar a vida de Saul, né? Proteger a liderança, sarar, tratar naquilo que for possível, que for preciso, né? E nós precisamos ter esse entendimento. É verdade. E como estamos estudando, né, a falta que faz o líder, né, alguns comentaristas têm dito assim, imagine uma casa, né, regida por crianças, por exemplo. Né? Os pais vão embora e deixam as crianças, tome conta aí, daqui a um mês eu volto. Né? Se tiver chegar não tem mais casa, não tem mais criança. Nem criança, né? Então, imagine uma empresa sem liderança, sem um direcionamento, né? E todo tipo de organização, imagine sem uma liderança, não é necessário. Um barco, um navio, em que o piloto é deixado de lado. Só existe aquele que vai, sabe, aquele capitão lá que sabe conduzir o barco. E aí você diz, não, a gente não precisa mais dele não. E o barco ficava lá, à mercê de vendaval, de tempestade,
vivendo. E quando está tudo funcionando, né, está todo mundo fazendo seu papel. Mas na hora que vier o problema, aí todo mundo se desespera. Então, há necessidade da liderança. E como a gente tem estudado, né, durante todo o trimestre, a liderança cristã, né, então é fundamental que essa liderança esteja realmente aprendendo, né, nessa revista. Era bom que essa revista fosse aplicada a todos os obreiros, né? É claro que os jovens é o alvo, né? E eles são os líderes futuros, né? Louvamos a Deus por causa desse tema, mas é uma revista para a igreja toda, né? Um tema que todos deveriam estar aprendendo. E nós temos aqui o segundo subtópico, vai citar os juízes, né? Que são mencionados nesse livro. Então, a partir do primeiro aqui, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Já, Jefté, Ibissá, Elon, Abidom e Sansão. E o comentarista da lição, então, ele também inclui aqui Eli e Samuel, né, pois pertence a esse grupo seleto. Mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes, eles estão em 1 Samuel. Então, o que acontece? A quantidade de juízes são 14, o número de juízes registrados na Escritura. Então, já falamos, né, por 14 vezes, no mínimo, houve, né, todo aquele ciclo, né, do povo, né, pecar e para a idolatria, né, ser subjugado, ser castigado e depois se arrepender e Deus ter misericórdia. Também a lição vai dizer que o livro de Juízes demonstra que a longanimidade de Deus, né, que Deus foi muito paciente com esse povo. No mínimo 14 vezes o povo cometer esse mesmo desvio, né? E Deus ter misericórdia e levantar ali líderes, juízes, né? Que então libertaram o povo e conduziram o povo e deu um descanso, né? Deu um período de descanso. Imagine que nesse período que o líder, segundo o coração de Deus, estava tomando conta de tudo, né? Deus dava paz. Olha que interessante, né? Outra coisa que me chama a atenção nesse livro de Juízes é que a gente sabe que não existe o versículo na Bíblia dizendo quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Esse versículo não se encontra na Bíblia. Mas a gente encontra essa situação acontecendo aqui no mínimo 14 vezes com Israel, né? Eles não vinham pelo amor, era necessário ser subjugados, ser castigados, ser maltratados, para então eles se lembrar de Deus e correr aos pés do Senhor. E o terceiro subtópico, contexto social, nos mostra que naquela época não havia rei, eles faziam como pensavam, né, como achavam melhor, e essas declarações revelam que o povo, sem a presença de um líder permanente, e que, em função disso, acreditava que era livre para fazer o que bem desejasse. É igual aquela história, né? Quando o gato sai, né, os ratos fazem a festa, né? Então, uma classe lá com o professor, eu vou ali, se comportem, né? Aí os alunos, só falta botar fogo na classe. Isso não na escola dominical, graças a Deus. Isso na escola secular. Né? Mas é bem assim essa situação que Israel vivia. Né? Então, eles achavam que podiam viver de qualquer jeito. E essa desobediência foi marcada no tempo de Juízes. Sem a presença e a referência de um líder, o povo de Israel se desviou dos mandamentos do Senhor, foi indiferente às obras que Deus havia realizado por ele e por seus pais, mas, além disso, negligenciou a comunhão com Deus, pois o livro de Juízes registra vários episódios e nos quais Israel esteve mergulhado na idolatria. Os juízes foram levantados por Deus em uma época de frieza espiritual, confusão social e declínio moral. Então, a gente que também busca, né, nesses dias, uma liderança política, né, a gente também tem essa preocupação, porque dependendo do líder, pode também, né, tender para um lado ou para o outro. Né? Então, quando eu acho que nesse contexto aí social dos juízes, nesse subtópico, quando não há uma direção, né, e cada um faz o que acha certo, né, cada um segue um caminho, cada um tem uma visão, então nós temos esse problema de divisão, né, que não coaduna com os objetivos do povo de Deus. Né? É verdade.
O segundo tópico, então, vai, né, abordar exatamente o problema, né, o ponto central da lição, que é a falta de um líder. Irmão Davi, o problema. Certo. Então, sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-os nas mais diversas situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social, sem uma liderança, está fadado ao desastre, assim como Israel no tempo dos juízes. Certa vez o Senhor Jesus, vendo uma multidão, se compadeceu dela, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36, né? Então, a percepção de Jesus a respeito daquela multidão expõe pelo menos duas importantes lições. Primeira, devemos cuidar para que haja líderes que se importam com o rebanho, né? Precisamos de líderes que tenham o espírito de Davi, que defenda o rebanho, diga, não, essas ovelhas aqui são do papai, vamos defendê-las, né? E o segundo tópico é a falta de líderes. Segundo o coração de Jesus, é uma tragédia, né? Então, precisamos de líderes que pensem como Deus pensa, né? Que tenham a mente de Cristo. As consequências gerais, né? Quais são as consequências para o povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? Segundo a experiência de Israel no período dos juízes, podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva, né? Depois, o povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo, a si próprio e a nação como um todo. E depois, as pessoas ficam mais vulneráveis a ataques dos inimigos e a toda sorte de males, né? Isso aqui no subtópico 2, as consequências gerais. Então, nós, como já falamos, todos nós precisamos ser liderados, todos nós precisamos de líder, né? Alguém que exerça liderança sobre nós, alguém que exerça autoridade a nosso favor, porque a autoridade, na verdade, ela nos protege, certo? Então, nós temos essa necessidade real de ser liderados. Como somos liderados por Cristo, nós precisamos também ser liderados aqui, para que todos tenham uma condução firme, né? Uma condução embasada, né? Então, e precisamos dessa proteção do líder. Então, o registro dos acontecimentos narrados no livro de Juízes é cíclico, pois a história se repete muitas vezes. Ou seja, Israel cai na idolatria, Deus subjuga Israel a outros povos, Israel clama em meio ao sofrimento e Deus os livra por meio de um juiz. Está ali em Juízes 3, do 7 ao 9. Ao que parece, uma das formas de Deus corrigir o seu povo é privando-o de líderes que os representem. Da mesma forma, quando ele quer abençoar e recompensar seu povo, Deus o presenteia com líderes segundo o seu coração. Como igreja do Senhor, devemos clamar a Ele, pedindo que nunca falte líderes espirituais cujo caráter seja ilibado, né? Seja um líder verdadeiro, seja um líder sensato, centrado, equilibrado, né? Mas, sobretudo, que glorifique em tudo ao nome do Senhor. Vemos que em eleições passadas já demonstrava qual era a característica desse líder que nós precisamos orar para ter, né? Um líder que busca, né, que ama a sua equipe, que dá a sua vida pelas ovelhas, como foi dito. Aquele líder que busca desenvolver, né, que delega, que sabe, né, com que os talentos que estão ali disponíveis a ele através dos recursos humanos, das pessoas, ele aproveite, né? Como em lições passadas, né, inclusive com o pastor Elielson, ele dizia que às vezes a gente tem que colocar pessoas para executar uma tarefa, delegar a alguém, pessoas que sabem até mais que nós. Então a gente não pode achar, né, como líder, um líder conforme o coração de Deus, que nós somos os principais, que nós somos aqueles que sabemos de tudo, né? Às vezes a gente vai usar talentos que estão disponíveis
e isso vai contribuir, né? Porque o objetivo geral é a obra, não é né, eu aparecer, ou eu, né, me destacar, ou eu ter os elogios. Né? O objetivo geral é que a obra seja, né, edificada, que a obra seja bem feita, que o nome do Senhor seja glorificado. Então, esse líder que nós vamos orar, para que sempre tenhamos líderes segundo o coração de Deus, é conforme esses exemplos que a gente tem estudado, né, de Moisés, de Josué, né, nós vamos falar também de Jesus, né? Então a gente vai ver aqui de Paulo, falar sobre Paulo, e todas essas características que um líder deve ter, um líder cristão, um líder que tem que estar também se desenvolvendo para poder, né, com as suas imperfeições, com a sua humanidade, né, ele a cada dia reconhecer as suas falhas e buscar no Senhor, né, se aprimorar, se capacitar. A gente sabe que tem uma frase muito famosa no meio evangélico, é que Deus não chama, né, os capacitados, né? Deus capacita os chamados. Né? Mas para isso o líder tem que dar lugar, né? Ele tem que fazer a parte dele e tem que, né, estar, né, conforme o coração de Deus, sendo fiel a Deus, para que Deus abençoe a obra, abençoe a sua liderança, abençoe aqueles que estão sendo liderados, né? Então a gente viu que sem esse líder é, né, terrível, né? É como uma empresa também, né? Qualquer empreendimento sem um líder vai tender a falir, né? A pessoa, todo mundo faz o que quer, vem a hora que quer, né? Gasta os recursos da empresa da forma que acha melhor, daqui a pouco não sobra nada, né? É como aquela casa regida por crianças, que nem a casa vai ter mais, né? Nem as crianças. Imagine também qualquer empreendimento, qualquer organização, sem uma direção, sem um líder, né? Para que possa conduzir. E se for, né, no ponto de vista da igreja, tem que ser um líder conforme o coração de Deus, né? Então essas principais consequências, né, a gente viu aqui a confusão social, caos moral, apostasia, né? O povo de Israel se esqueceu do concerto com o Senhor, que havia resgatado o Egito. O povo, sem direção, passou a caminhar pela senda da idolatria, da devassidão, como forma de punição pelos pecados, era oprimido, saqueado por diversos povos inimigos. Esse subtópico aqui, ele nos leva a tentar responder a seguinte pergunta, né? Quais são as consequências de quando não se tem uma liderança efetiva, né? Então, a falta do líder, né, ela traz confusão social, ela traz as pessoas erroneamente acreditando que podem fazer o que bem entendem, né, gerando o caos, né, o caos moral e apostasia, como está escrito, e uma forma de Deus corrigir o seu povo é privando de líderes que os representem, como está aqui no comentário do comentarista, do pastor. Então, responde a essa pergunta, né, que fica meio que quase uma necessidade de, quando a gente finaliza esse segundo tópico, uma necessidade de a gente responder essa pergunta, né? E o próprio comentarista, ele tem esse subsídio, né, de trazer aqui a informação de que a falta do líder traz essa confusão social, né? As pessoas tendo essa visão errada de que pode fazer o que quer, né? E esse caos, né? Esse caos moral que pode ser trágico. É verdade. Então, para não chegar a tudo isso, né? Aí vem o terceiro tópico da lição, que vem falar sobre a solução, né? A solução. Ainda bem que o comentarista veio, né? O nosso pastor veio com sabedoria e trouxe a solução. Então, a gente já viu aqui que, por exemplo, Moisés teve ele conheceu, né, essa solução, ele aplicou essa solução na liderança dele, né? Deixou ali um sucessor, né? E a gente vai ver que passa por isso também na sua solução, né? Então a gente vai ter 3 subtópicos: a inevitável necessidade de transição,
Transição quer dizer mudança, né? Troca do líder. E para trocar tem que ter o substituto, né? Tem que ter o reserva. Segundo subtópico, o investimento nos mais jovens. E o terceiro subtópico, deixando um legado positivo. Né? Em relação a essa transição, essa necessidade de transição, isso é inevitável. O que podemos fazer, Davi? Então, o que o comentarista traz aí como solução quando nós observamos que transição vai ter que acontecer, não tem jeito, né? Então, a gente traz, o comentarista ele traz aqui que a obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir seu povo por meio de homens. Contudo, sabemos que homens têm as suas falhas, suas limitações e que toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todos, indistintamente. Sendo assim, a transição é inevitável e deve acontecer segundo a orientação do Senhor. Assim como Moisés, o líder precisa ter desprendimento e compromisso com o futuro da obra de Deus e apresentar ao Senhor aquele que será escolhido para tal tarefa de sucedê-lo. E ainda diz que o líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer as próprias limitações, a dependência de Deus e o amor à sua obra. Grandes líderes tiveram o cuidado de trabalhar na transição de suas lideranças, dentre os quais destacam a ousadia de Elias, quando escolheu a Eliseu como seu sucessor. Está lá em 1 Reis 19. Então, nenhum líder ele é perpétuo, né? Só Jesus, que é perpétuo. Mas todos nós passamos, né? A gente passa, né? Moisés passou, Josué passou, e nós precisamos preparar, então, lideranças, né? Existe a necessidade de uma transição, né? Todos nós vamos passar. Então, nós temos que entender que mudança de liderança é benéfico, bom para a gente, bom para o povo todo, bom para o líder e bom para os liderados também, certo? E aí, o comentarista traz isso, né? Que o líder precisa ter desprendimento e compromisso com o futuro da obra de Deus. Não é pensar em si, não pensar que ele é o líder, que ele vai continuar líder, não. Ele está líder até o momento que Deus quer, né? É como um presidente, um governador, ele está presidente até o momento que Deus quiser. Depois, né? Deus e o povo tira, né? Ele não é mais líder a partir de certo período. Ele tem um prazo de validade, né? Isso. Eu estava vendo também alguns comentários que falavam sobre as corridas ali, como Paulo usa como metáforas, né? Inclusive a própria carreira, né? Ele acabei a carreira, uma corrida, e eram corridas de revezamento, né? Ou seja, aquela corrida que a pessoa corre determinada distância, né? E depois passa o bastão para outro corredor para ele correr, né, a próxima etapa. E, inclusive, também tem um comentarista que fala sobre aquele texto de Hebreus, né, que fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando vai ver o contexto desse versículo, né, essas testemunhas não são, né, os observadores que vão olhar se você está pecando ou não. As testemunhas, a gente vai ver o contexto lá do capítulo 11 de Hebreus, vai falar sobre os heróis da fé, né? E essas testemunhas que nós estamos rodeados é exatamente aqueles que já passaram e agora nós temos que fazer a nossa parte. A gente está com bastão. Eles estão olhando, olhando e torcendo para que a gente faça a nossa parte, para que não atrapalhe o próximo. Fizeram, né? Eles já fizeram, né? Aí vem um bastão, agora eu vou passar para Davi. Davi vai correr aí mais não sei quantas léguas. A nossa corrida é de léguas, viu? Não é metro, não. É a corrida longa. Então, a gente é nordestino, sertanejo. Essa sucessão tem que ter para quem... Tem que ter aquele que vai suceder, aquele que vai pegar o bastão. E a pessoa terminar a carreira e não tem mais para quem deixar. Né? Paulo tinha Timóteo, tinha Tito, né? Então tinha ali os líderes da igreja. Então ele podia dizer que combateu o bom combate, percorreu a carreira e guardou a fé. Que a parte dele ele fez. Agora tinha também aqueles que mandaram a obra, né? Então é necessário essa transição, entender que é a responsabilidade do líder, o líder que é segundo o coração de Deus, ele tem que ter a responsabilidade de formar, né? Só um líder ele pode treinar um líder, né? Então não adianta ele delegar isso para outro, é ele que vai ter que observar, reconhecer os talentos, né? Seu olheiro ali,
e preparar os líderes futuros da próxima geração. O segundo subtópico, então, investimento mais jovens, né? Então, Paulo sabia disso, né? Paulo investiu ali em Tito, investiu em Timóteo, e é necessário a gente estar preparando uma nova geração para dar continuidade nessa carreira da fé. E aqui na lição vai falar até, inclusive, que devemos preparar crianças, adolescentes e jovens, né? É claro que os jovens são de imediato, né? É o próximo a segurar o bastão. Mas as crianças e adolescentes já devem ter essa preocupação, né? A igreja deve ter essa preocupação de não ter um grupo de criança ou uma classe de escola dominical só por ter, né? Ter um objetivo. A gente fala que na escola dominical existe um currículo, né? E currículo também se refere a essa pista de corrida, né? Então as crianças começam a correr os primeiros passos nesse currículo e na escola dominical a gente vai ver que cada faixa etária continua essa carreira até chegar nos velhinhos, né? Até chegar nos adultos, e toda a faixa etária, né, vai ter uma parte do currículo para poder se desenvolver e dar continuidade à obra do Senhor. E por último, né, a gente ainda nesse subtópico, a gente tem que entender que a gente vive numa geração que precisa realmente preparar os mais jovens, né? Nós vivemos uma carência também de líderes que sejam verdadeiras referências, né? A gente lembra que na geração passada tinha pastores sábios que pregavam a palavra, que produziam ensinamentos, né, com grandes revelações da palavra de Deus, e eram referência. E hoje, né, com essas mídias sociais, né, poucos param para ouvir, por exemplo, uma pregação inteira, né? São aqueles stories, aqueles reels, como os novos falam, que eu nem entendo bem, né? Um TikTok lá de 12, 30 segundos, né? Um corte aqui, outro lá, e os jovens se perdendo porque não tem conteúdo, não tem base, não tem ensinamento, né? Um ensinamento verdadeiro. Então, precisamos trabalhar essa geração e precisamos entender e disseminar a verdade do evangelho, incentivando que vale a pena ser obreiro, né? Que vale a pena servir a Deus e preparar esses jovens para as batalhas que serão maiores daqui para frente, né? Cada geração ela é preparada de uma maneira diferente, né? Para combater o bom combate. Então, esse investimento ele é realmente uma solução, como o nosso comentarista frisou aqui. É verdade. E o pastor Elielso também dizia, se não me engano, na lição 2, ele dizia que, infelizmente, a gente tem visto formar muitos pregadores mais rasos, né? Pregadores que são apenas cópias, né, de outros, e são rasos em escritura. Pregam aquilo que já está pronto, né, na internet, ou extrai lá de algum lugar, de alguma fonte, mas sem profundidade, sem examinar a escritura, muitas das vezes esses tais pregadores, né, nem gostam de escola dominical, você nem vê ele na escola. Então, cadê a profundidade, né? Como é que eles vão poder resistir ao maligno? Como é que eles vão poder, né, ter fundamentos, ter base para poder ser a próxima geração que, como o irmão Davi disse, né, e cada vez se afunila mais, né? As pessoas se desinteressam, né? Muitos jovens não têm mais esse interesse, né? E as gerações vão acabando e estão ficando cada vez mais, né, rasa. E como Jesus disse, né, nós temos que rogar a Deus para mandar ceifeiros, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? E falando agora no último subtópico a respeito do legado, e um legado positivo, né? Porque tem gente que pode deixar até um legado triste, um legado mau, né? Mas nós devemos deixar um legado positivo. Irmão Davi. Certo. Deixando um legado positivo. O que é um legado, né? Segundo o dicionário Rose, né? Significa o que é transmitido às gerações que se seguem. Essa é a definição lá do dicionário. Partindo desse significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplos de vida. Não podemos
também nos esquecer de que, nas escrituras sagradas, alguns líderes deixaram um legado de dor e sofrimento, né? Um legado, aqui está entre aspas, um legado de dor e sofrimento, e não podem ser vistos como um referencial a ser seguido. Tomemos como exemplo o rei Acabe e a rainha Jezabel, símbolos da idolatria e apostasia. Outro exemplo é o legado de Sansão. Este jovem foi chamado pelo Senhor para libertar seu povo da mão dos filisteus, mas decidiu não seguir o exemplo de seus pais e abandonou os princípios bíblicos para fazer suas próprias escolhas e seguir sua vontade. Ele menosprezou a capacidade e o poder que o Senhor lhe concedeu. Toda liderança precisa estar consciente da responsabilidade de se deixar uma herança frutífera para as próximas gerações até que Cristo venha. Então, aqui nós temos a palavra-chave daqui é legado, né? Legado que no dicionário aqui está dizendo o que é transmitido para gerações que se seguem. Então, nós extraímos aqui a noção de que precisamos deixar marcas, né? Marcas nas pessoas, né? E que marcas a gente vai deixar? Que marcas essa geração vai deixar nas pessoas, né? Que legado essa geração aqui terá o prazer de ser reconhecida no futuro, né? Porque nós sabemos que nós deixamos as marcas nas pessoas, né? Positivas ou negativas. Então, quais as marcas que deixaremos para a próxima geração, né? Então, nós devemos entender que precisamos deixar marcas positivas e entender uma diferença aí, quando ele fala sobre herança e sobre legado, né? Existe uma diferença. Herança é o que se deixa para as pessoas e legado é o que se deixa nas pessoas, certo? Então, existe essa diferença. Herança, o que deixa para as pessoas, e legado que se deixa nas pessoas. Então, legado é maior do que herança, porque a herança ela se perde, né? E o legado não. A herança ela pode ser dissolvida, né? Pode ir embora. Já o legado ele não vai embora, ele fica. Herança, quando a gente deixa herança para alguém, elas fazem uso e se acaba, né? E o legado a gente transforma as pessoas. São as transformações que nós imprimimos nelas, que nós produzimos nas pessoas, né? E essas transformações, elas são efetivas, elas são marcas, como a gente fala, indeléveis, ou seja, marcas que não se podem apagar, né? E que nós possamos ser orientados por Deus, ter sabedoria para deixarmos marcas e esse legado verdadeiro para a próxima geração, né? Então, nessa lição, nós poderíamos estar aqui pensando, porque Josué não deixou um sucessor, que ele não preparou ninguém e tal, mas o que vamos extrair dessa lição é que nos traz o aprendizado que é necessário que se faça também, que nós possamos tomar a posição, seja líder ou seja liderado, né, conduzindo ou auxiliando, que se nós formos líderes, né, nós vamos orientar os liderados. Se nós formos liderados, nós vamos também poder auxiliar, orientando o líder, né, orientando a liderança, né, para que o povo de Deus ele continue sendo conduzido pelo caminho reto, que nos vai fazer herdar um legado ou herdar a glória celestial, que é o que nós queremos, mas que a gente possa ter, né, o prazer de dizer nós deixamos marcas de transformação nas pessoas. É verdade, né? E o legado, então, ele deixa para gerações, né? Então, é algo realmente que dura, né, gerações, ou seja, não é algo passageiro. Então, vimos aqui que a solução é, né, lembrar que todos vão passar por transição, né? Ninguém é eterno, e para ter a transição tem que ter o substituto preparado, investir nos jovens, né? Vai falar aqui sobre Timóteo, sobre Tito, né? Então, e também nas crianças e adolescentes, como a gente já falou, e deixar um legado, né? Ou seja, voltando àquele exemplo da corrida de revezamento, né?
o período que você correu, né, contribuiu para o resultado final da corrida, né? Ou você foi andando de qualquer jeito e não estava nem aí se iam chegar em primeiro e segundo. Então, o legado é, não, o que ele fez até aqui, né, vai me conduzir para ir mais à frente. Então, é exatamente esse exemplo, esse modelo, né, que pode ser deixado. Então, tudo isso é buscando, né, o bem da obra do Senhor. Não adianta eu pensar que eu sou líder e, né, é algo que vai me gerar alguma vantagem, ou eu busco ser líder apenas para o meu proveito próprio. Não, pelo contrário, né? O líder é aquele que vai, né, se gastar, vai se machucar, vai suportar, né, e ele vai buscar contribuir da melhor forma para o engrandecimento do reino e para a edificação da igreja, né? Então, a gente vê os problemas ali que houve no período dos juízos, mas isso pode ser sanado se a gente tiver sabedoria, né? Se a gente pedir a direção de Deus e conduzir o povo de Deus, né? Lembrando que a igreja não é nossa, né? Deus, né? A gente só está aqui por um pouquinho de tempo, fazendo a nossa parte, né? E que Deus, né, um dia possa nos galardoar, né, por aquilo que nós fizemos de forma sincera, de forma, né, que veio a glorificar o nome do Senhor. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor do líder, segundo o coração de Deus, e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes, os jovens, para que futuramente venham a servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome, né? Então, nossa oração é que os jovens se despertem, né? Desperte o dom que há neles, né? Tenham o desejo de servir ao Senhor. Não pense assim, não, eu não quero ser obreiro, não quero fazer nada, eu quero só, né, ser um espectador, ser um cristão, um domingueiro, não. Pense que Deus quer te usar, né? Que Deus tem um propósito na sua vida e possa dizer assim para Deus, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Envia-me em mim, né? Então, que a cada dia os jovens possam se despertar e serem aperfeiçoados, preparados para a obra do Senhor. Amém? Colossenses 23 diz: tudo que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. E assim a gente finaliza a nossa transmissão aqui, uma aula muito proveitosa, com a qual eu aprendi muito com o evangelista Fernando, e é uma sensação de que a gente tem muito que aprender ainda, mas que essa lição, ela nos ensinou vários dos aspectos, né, do que a falta de um líder faz, e não somente a falta de um líder, de como a gente deve se comportar, né, diante de um líder, como sendo líder ou sendo liderado, né? E eu quero aqui agradecer, né, o convite do evangelista Fernando, dizer que é uma honra para mim estar com o amado aqui fazendo essa transmissão, e que essa lição possa trazer amadurecimento, trazer conscientização dos jovens, para que possam realmente viver uma experiência, digamos assim, de aprendizado de como se ser um líder, porque realmente são os líderes do futuro, né? Os líderes não é do futuro longe, não, do futuro agora, né? Do futuro presente, né? Do futuro já está acontecendo. Então, nós vemos que os jovens hoje, eles têm a oportunidade, né? Nós estamos vendo vários jovens na nossa congregação, no nosso campo, vários jovens como líderes, né? Vários jovens mesmo sendo auxiliares ou diáconos, dirigindo congregações e sendo, né, vitoriosos com Cristo, né? E já ensinando, ou seja, são líderes que já praticam
essa liderança. E não somente eles, os auxiliares que estão lado a lado ali com o nosso pastor e estão trabalhando eu vejo da melhor maneira possível. Eu costumo ver assim que o que existe o que um não consegue fazer, o outro está suprindo a necessidade e a obra está prosseguindo. Graças a Deus. Eu agradeço o irmão Davi, né, por estar conosco nessa transmissão, que Deus possa recompensá-lo, né? Foi muito proveitoso, o irmão contribuiu demais, né? Eu tenho certeza que os jovens que vão assistir essa lição, que já estão assistindo, estarão, né, realmente, né, sendo despertados, né, através da palavra de Deus, conforme, né, o comentarista foi usado por Deus com esses temas, e Deus, né, vai despertar muitos jovens, né? Graças a Deus, como o irmão falou, a gente já tem visto frutos, né? E Deus vai continuar prosperando a sua obra, porque é Ele que dá o crescimento. Amém? Então, meus amados, fiquem na paz, né? E até a próxima lição, querendo Deus. Fica na paz em nome de Jesus. Amém? Paz seja a todos. Né? Tchau.